Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, convocado pelo presidente da Câmara dos Deputados para a instalação dos trabalhos e eleição da presidência deste órgão colegiado para a 4ª sessão legislativa da presente legislatura. Informo aos nobres pares que esta comissão, na forma do ato da mesa número 85/2016, é composta por 20 deputados titulares, com igual número de suplentes. Declaro instalados os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Bem, a eleição será realizada por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigida a maioria absoluta de votos para a eleição em primeiro escrutínio e a maioria simples em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos membros deste colegiado, conforme o artigo 7 do Regimento Interno. Antes de darmos início ao processo de votação, esta presidência informa que recebeu a indicação em face do acordo firmado entre as lideranças partidárias e considera registrada a respectiva candidatura, que será submetida ao voto dos membros desta comissão. Para presidente, o deputado professor Josiel, do Patriotas do Rio de Janeiro, da alegria de tê-lo aqui. Na urna eletrônica constarão as seguintes opções de voto. Para presidente, deputado professor Josiel, ou voto em branco. Antes de dar continuidade ao processo de eleição, e enquanto a Secretaria da Comissão prepara o sistema para o início do processo de votação, peço a atenção dos senhores parlamentares para esclarecimentos importantes a respeito dos procedimentos de votação. Eventuais alterações na composição do colegiado no momento da migração dos dados para o gerenciador da urna eletrônica não serão consideradas. Ao iniciar a votação, as senhoras e os senhores deputados, titulares e suplentes da comissão deverão dirigir-se à cabine de votação para registrar os seus votos. O acesso, melhor dizendo, à cabine será organizado em fila única, com prioridade aos parlamentares com deficiência. O parlamentar deverá digitar o código de 3 dígitos de sua carteira parlamentar no teclado virtual do monitor da urna. Em seguida, deverá posicionar a sua digital previamente cadastrada no leitor biométrico que se encontra ao lado do monitor. Nesse momento, aparecerão na tela as opções de voto. Toque na opção desejada. Se desejar corrigir, toque na opção Corrige. Nesse caso, o sistema retornará à tela anterior. Certifique-se do seu voto. Obrigada. Certifique-se do seu voto e clique na opção Confirma. Uma vez confirmado o voto, ele não poderá ser alterado. Aguardo o aviso sonoro e a mensagem fim do voto, para assegurar que seu voto foi registrado com sucesso. Os votos em branco serão computados apenas para efeito de quórum, nos termos do parágrafo 2º do artigo 183 do Regime Interno. Será eleito em primeiro escrutínio o candidato que alcançar a maioria absoluta de votos e, em segundo escrutínio, a maioria simples, presente e maioria absoluta de membros. Em caso de empate,
No segundo escrutínio, será considerado eleito o candidato mais idoso, entre aqueles com maior número de legislaturas. Agora aguardaremos que a secretaria da comissão nos informe quando o sistema estiver apto para o início do processo de votação. Bem, você tem alguém que queira usar da palavra? Parece que não, né? Ok. Uhum. Só um pouquinho, Tereza, ainda não iniciou. Está aberta a votação. Com a palavra, o deputado Eduardo Barbosa. Hello. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os nobres colegas, a todos os servidores da nossa comissão. Felizes pelo retorno, que possamos fazer uma agenda frutífera na nossa comissão, como sempre foi, nesse ano, que vai ser um ano ainda mais reduzido por causa do processo eleitoral, mas temos condição de fazer algo aqui que possa ser impactante para as pessoas com as quais trabalhamos e para as quais nós trabalhamos. Eu quero, primeiro, agradecer muito a presidência da deputada Rejane Dias, que coordenou os nossos trabalhos durante todo esse ano que passou, superando todas as nossas dificuldades de pandemia, mas acreditamos que tivemos uma comissão extremamente produtiva, identificando os pontos essenciais para os debates que afligiram as pessoas com deficiência, no que se refere às políticas públicas do governo federal voltadas para ela, e também identificando os vazios assistenciais para vários segmentos da pessoa com deficiência no Brasil. Então, Rejane, a sua sensibilidade trouxe para nós a continuidade, uma harmonia nessa comissão, a valorização de todos os deputados que aqui estão, conduzidos pela Rejane de uma forma extremamente fraterna, amiga, companheira, compartilhando os seus desejos, suas vontades, sem impor nenhuma delas, né? Mas sempre nos trazendo junto nas demandas principais que aconteceram durante esse tempo, inclusive fazendo com que diversos dos deputados pudessem ser signatários de várias propostas, inclusive propostas de sua autoria, que você fazia questão também de compartilhar com todos nós. Isso foi muito bom. Demonstra não só a pessoa que é, a figura que é, a parlamentar que é, mas também a mãe que é, preocupada, de fato, com esse sentimento, vencendo todas as dificuldades e qualquer processo ideológico dentro dessa nossa comissão. Então, parabéns, quero cumprimentá-la, tá?
E o relatório ficou maravilhoso, né? Poxa, muito lindo. Ficou bem bonito, colorido, como merece as pessoas com deficiência, dando visibilidade a todos os trabalhos que aqui acontecer. Tá? De parabéns aí, Raquel, a condução da coordenação do relatório, viu? Você e sua equipe aí, tá? E eu quero cumprimentar o professor Josiel, que vai assumir, né? Eu vou ter que me ausentar, não vou esperar o resultado, porque tem gente me esperando, mas nós temos certeza que ele vai dar sequência ao trabalho dessa comissão, que foi constituída justamente para dar visibilidade à pessoa com deficiência, e tem cumprido esse papel, felizmente, e eu tenho certeza que ele vai trabalhar para que a gente possa avançar ainda mais. Eu acredito, Rejane, que você deve passar para ele alguma das pautas que ainda estão em aberto, porque tem muita coisa ainda a ser resolvida, para a gente dar sequência, e, lógico, as novas propostas que surgirão aqui, né? Eu quero também cumprimentá-la, Rejane, pela iniciativa que você teve, deputada, desculpa, presidente, estou falando intimamente, dessa preocupação que você e Érica tiveram de elaborar um documento nesse momento, para podermos focar no processo de reforma administrativa que a Casa pretende fazê-la, já modificando alguns aspectos dentro da coordenação de acessibilidade da Câmara. Eu acho que a gente tem que tratar desse assunto com muito zelo, com muito cuidado. Eu até estava conversando com a Adriane, vamos conversar com o diretor-geral, vamos ser mediadores desse processo, vamos entender o outro lado, mas também inferir sobre aquilo que nós entendemos que deve ser inferido na visão desta comissão e de todos aqui que atuam e trabalham nesta área da pessoa com deficiência dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho que nós temos que ser ouvidos também, né? E ouvir. E, quem sabe, a gente achar uma solução que seja o mais positivo possível. Relembrando que o trabalho que a Adriana fez junto à coordenação de acessibilidade com a sua equipe, ela é uma referência não só para outros órgãos públicos federais, mas também para o país inteiro. Começou pequenininha, acanhada, sem nenhuma estrutura, sem nenhum recurso, com o empenho de uma servidora que se apaixonou com a causa, né? Que é a Adriana que está aqui, que merece toda homenagem, e fez uma mega estrutura. Tivemos parlamentares com deficiência, como a própria Mara, que contribuíram muito por esses avanços, pela sua própria condição, dando uma força à Adriana num processo de avanço de algumas conquistas. Ela assumiu função na mesa, isso também teve um peso político importante, mas se não fosse o empenho técnico, eu lembro muito bem a Adriana desde que começou, como todos nós que começamos na área, eu acho. A gente desconhecedor da área, mas a Adriana enfronhou de tal jeito que depois ela começou a conhecer todas as técnicas disponíveis, né? Todos os conceitos existentes, e, com isso, nós temos aqui algumas referências técnicas entre os servidores, e ela é uma delas, que traz para nós, inclusive, uma segurança muito grande nesse processo de como está sendo conduzido, né? Então, vamos tratar isso com serenidade. Eu penso que ela está também muito mobilizada, porque toda essa coordenação da acessibilidade é fruto dela, é uma cria dela, né? Então, lógico que quando a gente mexe com a cria, a gente fica um pouco tocado, mas eu tenho certeza que nós vamos buscar uma alternativa. E que o professor Josiel possa também estar junto conosco, né, nesse processo, para poder avaliar o que vai ser melhor para cá, tá? Sucesso, Josiel, para você, tá? Estamos à disposição. Obrigado por tudo, Rejane. Eu que agradeço imensamente, meu irmão, aí, por essa parceria, sua ajuda que você deu, pela experiência enorme, Eduardo Barbosa, né? Você acho que foi o primeiro presidente aqui, se eu não me engano, não foi? Dessa comissão, ou foi? Não, foi a nossa querida Mara. Eu nunca Mara, presidi, né, a comissão. Eu pensei que tivesse sido presidente da comissão. Nunca presidi. Não, mas você tem que presidir ainda, viu, essa comissão, porque pense no especialista. Além de ser deputado... Legislatura, quem sabe. É um especialista na área da pessoa com deficiência, viu? Meu amigo, muito obrigada aí por tudo. Deus abençoe. Minha querida Raquel, e agora?
Bem, enquanto aguardamos aí o término da votação, eu queria fazer as minhas considerações, já encerrando aqui a nossa gestão como presidente. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus, deputado Josiel, pela oportunidade de presidir essa comissão. Muito mais do que deputada, eu sou mãe de uma mocinha de 23 anos, que é a Daniele, que tem uma deficiência intelectual grave, associada a um autismo. E nasceu essa minha luta lá no estado do Piauí, eu sou do estado do Piauí, quando a Daniele nasceu com a deficiência. E nós que somos mães e temos filhos com deficiência, a primeira coisa que a gente pergunta, meu Deus, por quê? Por quê que ela nasceu com essa deficiência? Se tivemos acompanhamento, esse cuidado com relação ao pré-natal, tudo ok, tudo certinho, e, de repente, a criança vem ao mundo, nasce, e nós somos surpreendidos com a notícia de que ela nasceu com a deficiência. E quando você faz essa pergunta, por quê, e no meu caso específico, eu nunca esqueci um dia em que eu conversei com a senhora, que eu nunca mais a vi. Eu creio que Deus a usou para me responder as indagações que eu fazia. Por que a minha filha nasceu com deficiência? Sou mãe de 2 filhos, aliás, são 3, a Daniela é a caçula. E aquela mulher, eu creio, usada por Deus, me respondeu. Nunca pergunte para Deus o porquê, mas pergunte o para quê que Ele quer. Ao lhe dar um anjo, uma filha com deficiência, sempre há um propósito. Para Deus, sempre há um propósito. E, depois daquilo, eu nunca mais perguntei, eu usei a perguntar para Deus o porquê. Mas as coisas aconteceram assim, tão rápido na minha vida, porque, logo em seguida, meu esposo foi eleito governador do estado do Piauí, e, de repente, me veio aquela oportunidade de desenvolver um trabalho na área da pessoa com deficiência. E ali eu comecei a envolver entidades, mães, para me ajudarem. Eu disse, olha, eu preciso de ajuda, eu não tenho experiência. A vontade que eu tenho aqui é de ajudar as famílias com deficiência. Mas as coisas aconteceram assim tão rápido, porque a montagem da equipe, a criação de uma secretaria específica no estado do Piauí, de repente a gente já estava construindo um centro de reabilitação aos moldes, o que funciona a ACD em São Paulo. Conseguimos parcerias com a ACD, conseguimos os recursos junto ao Ministério. Enfim, não faltou, sabe, os recursos para implementar essas políticas públicas. E quando eu vou em cada centro ali no Piauí, seja em Teresina, esses centros especializados, seja outro que nós construímos em Parnaíba, na região norte do estado, outro na região sul, que eu escuto as mães dizerem, os familiares, olha, se não fosse esse trabalho aqui, eu não sei nem o que seria da minha vida, o que seria da vida do meu filho. Porque hoje a gente está tendo um tratamento digno, a gente não está tendo que sair ir para São Paulo sem condição financeira nenhuma, nem ir para Brasília, porque hoje no Piauí nós temos um centro de reabilitação. E, a partir disso, várias ações elas foram encaminhadas, a gente pensou de forma muito parceira com as entidades, Ministério Público, enfim. Então, foram muitas as ações. Não posso dizer que nós chegamos assim, no ápice no estado do Piauí, daquilo que nós almejamos, mas, poxa, mas é um estado realmente que nós temos orgulho de todo o trabalho que foi feito. Eu digo isso porque, quando eu cheguei aqui como parlamentar, eu sentava numa dessas mesas aqui e eu dizia, meu Deus, como eu queria uma oportunidade para presidir essa comissão, sabe? Falar um pouco da experiência do Piauí, trazer as experiências do Piauí para cá, compartilhar com os outros estados, ajudar o Brasil com aquilo que nós aprendemos. De repente, tudo muito rápido, eu cheguei à presidência dessa comissão. Pelo meu partido,
fui indicada por unanimidade, não tive nenhum problema com ninguém. Aqui também todos votaram de forma unânime. E cheguei à comissão da pessoa com deficiência no momento, Raquel, de maior desafio para todos nós, que foi a pandemia. Peguei o ano mesmo da pandemia. Mas eu sou muito grata aos membros desta comissão. Eu serei eternamente grata a você, Raquel, essa equipe maravilhosa, porque em tão pouco tempo, em um ano, num momento dificílimo que o país atravessou, nós conseguimos produzir tantos projetos de lei, foram 60 projetos de lei aprovados aqui nessa comissão. 40 eventos, seminários, capacitações, reuniões técnicas. Não teve um projeto aqui, a não ser que algum deputado não quisesse ou que eu não entregasse, sabe, sem olhar a coloração partidária, mas vendo principalmente quem era o deputado que atuava mesmo, mais atuante, o deputado que realmente ia entregar logo esse projeto para botar para votar, sempre de forma muito decente com todo mundo, decente. Sou do Partido dos Trabalhadores, mas tem aqui diversos partidos que, no campo partidário, nós temos as nossas divergências, mas sempre eu respeitei o espaço de cada um. Cada um aqui pôde receber esses projetos, relatar esses projetos, enfim, participar de forma ativa dessa comissão. Foi um trabalho lindo aqui com as entidades, sabe? Mesmo de forma remota, mas todo mundo participando, os assessores, que eu quero aqui agradecer a vocês também. Quem está lá na ponta, nos auxiliando, nos ajudando, são vocês. Quero aqui agradecer imensamente. E, enfim, mas produzimos, talvez se a gente estivesse aqui de forma ativa, participando, se não fosse a pandemia, talvez não tivesse produzido tanto. Não sei. Eu sei que as coisas aconteceram e o resultado que foram 60 projetos de lei. A minha preocupação aqui, meu querido deputado Gesiel, meu irmão, mas antes de falar das preocupações, dizer que eu fiquei tão feliz quando eu soube que você viria para essa comissão, presidir a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Eu não acredito, uma pessoa formidável, um deputado assim, de uma serenidade, de uma calma, sabe, de uma sabedoria. Eu disse, a melhor pessoa para vir aqui, não desmerecendo aos demais, mas eu fiquei muito feliz, porque eu acho que você vai fazer um grande trabalho. Quero aqui me colocar à disposição, no que puder lhe ajudar, pelo compromisso que eu tenho com a causa. Né? Eu vivo isso 24 horas. Né? Eu sei o que é ser mãe de uma pessoa com deficiência e eu sempre quis, pela vontade de Deus, sabe, ser uma voz daquelas que não podem estar aqui, das pessoas com deficiência, dos de diversas regiões do nosso país, imenso como é o Brasil, que queriam estar aqui para falar da vida delas, do que elas vivem, dos desafios. E a gente tem que ser essa porta-voz, né, dessas pessoas, principalmente os mais simples e os mais humildes. Então, meu querido, Deus lhe abençoe assim, imensamente. Mas eu deixo aqui então 3 desafios que a gente não conseguiu, na nossa gestão, avançar. Mas eu creio que você vai conseguir essa conquista para o Brasil, para as pessoas com deficiência, porque nós representamos aqui 42 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Gente, 42 milhões. E o desafio é o funcionamento do CONAD. Fizemos diversas reuniões com o secretário nacional da pessoa com deficiência. Recebemos aqui as entidades e a preocupação, porque até agora o conselho mais importante dos direitos da pessoa com deficiência, ele não está funcionando, ele não funciona, e essa é uma reivindicação assim, legítima das entidades, enfim, das pessoas com deficiência.
porque é onde se discute as políticas públicas, onde se debate com os representantes da sociedade. O outro desafio é a avaliação biopsicossocial, porque quando eu cheguei também já havia essa pendência. Estive ali no Ministério da então ex-ministra Damares, conversando com ela, com a equipe técnica, fizemos audiências públicas aqui, várias, mas, infelizmente, nós não avançamos na avaliação biopsicossocial, que ela é fundamental para o processo de inclusão da pessoa com deficiência e identificação também de quem verdadeiramente é pessoa com deficiência, sujeito de direito, com base na nossa legislação. E, por fim, me lembre aqui, Danilo, teve o terceiro, né? Ah, sim, a atualização da tabela de órtese e prótese. Essa, na verdade, já é um debate antigo, muito antigo. Se eu não me engano, desde 2010 para cá, se me falha a memória, que a casa já discute. Inclusive, eu sou membro da Comissão de Seguridade Social e Família, e a gente já debate isso lá na comissão. Mas, infelizmente, nós não tivemos avanço com relação a isso. E nós estamos hoje numa situação de um risco grande até de fechamento dos centros especializados no Brasil, porque o que se paga, o que o governo federal paga, não se sustenta mais com a carestia das coisas, com o aumento de tudo. E essa tabela não foi atualizada, nem para a sustentação desses centros, a manutenção dele, como também para os equipamentos de órtese e prótese. Então, corremos um sério risco de um apagão no Brasil na concessão desses benefícios. Praticamente são esses tópicos que eu gostaria de deixar aqui, para que você pudesse dar continuidade a esse debate e, principalmente, fazer acontecer essas ações que elas são fundamentais na vida das pessoas com deficiência. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer imensamente a vocês, agradecer a Deus, porque eu não posso esquecer de um ponto que eu acho assim, que foi fundamental aqui nessa comissão, que foi a imunização das pessoas com deficiência para a Covid. Havia aquela discussão toda junto ao Ministério da Saúde, que não entendia que as pessoas com deficiência elas tinham que ser priorizadas, e o risco delas morrerem. Imagina uma criança com autismo que não tem a consciência de que o uso da máscara pode evitar a morte dela, que não se existia vacina naquela época. Alguém que é cadeirante, que tem uma deficiência física, que não pode usar as mãos para colocar a máscara. Enfim, então, pessoas muito vulneráveis que poderiam pegar a Covid e a óbito. Então, essa comissão ela foi fundamental em todo esse processo, porque nós conquistamos o direito das pessoas com deficiência serem incluídas de forma prioritária no Plano Nacional de Imunização do Governo Federal. A gente não poderia deixar de falar sobre isso, que eu acho que foi assim, importantíssimo. Como também a inclusão no IPI da deficiência auditiva. As outras deficiências tinham acesso a esse benefício, mas as outras deficiências, a deficiência auditiva não tinha. Então, poxa vida, o IPI com desconto para carros adaptados para as pessoas se locomoverem é fundamental também. Então, incluir as pessoas com deficiência auditiva foi de fundamental importância. Eu poderia falar de muitas coisas, foram 60 projetos de leis, mas eu não quero aqui cansá-los, porque está tudo nesse relatório, Raquel, o relatório de atividades de 2021 da Comissão da Pessoa com Deficiência, gente, que ficou belíssimo todo o trabalho que foi feito aqui por essa comissão, tão bem coordenada aqui pela Raquel e toda a sua equipe. E aí eu queria entregar nas suas mãos, meu querido deputado, nosso presidente, todo esse trabalho que foi feito aqui, porque está tudo registrado nesse documento. Era com essas palavras que eu queria encerrar, mais uma vez agradecendo a Deus, em primeiro lugar,
a todos que participaram da construção dessas políticas públicas, agradecer ao meu partido, agradecer a vocês aqui, Raquel, mais uma vez, toda essa equipe maravilhosa, aos membros dessa comissão, enfim, a todos que contribuíram, direto ou indiretamente. Era isso, um grande abraço, que Deus nos abençoe, sucesso na presidência dessa comissão. Meu irmão, muito obrigada. Adriana, eu não poderia esquecer de você, não é? Quietinha ali no canto. Muito obrigada, Adriana, também por todo o trabalho que você fez aqui, nos ajudou nas capacitações. Você que se especializou demais aí em toda a legislação. É um exemplo a ser seguido pelos outros órgãos, como disse aqui meu querido Eduardo. Meu muito obrigado e meus parabéns, viu? Parabéns, que Deus lhe abençoe, lhe dê longos anos de vida e mais tempo aqui nesta casa. Parabéns mesmo. Olá, como vai, deputado? Vossa Excelência quer fazer uma fala? Faz Fique à favor. vontade. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimentar a presidente em exercício, deputada Rejane, e já antecipando aqui os meus cordiais, calorosos cumprimentos ao futuro presidente. Em alguns minutos, com certeza, vai ser chancelado pela maioria dos membros, meu dileto, competente amigo, professor Josiel, desejando a ele que conduza com a competência que lhe é peculiar, de modo a gerar frutos profícuos para quem que é o motivo de estarmos aqui, para a sociedade, em especial essa comissão que tem uma missão tão digna, relevante e importante, tratar dos direitos das pessoas com deficiência. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, nós estamos falando de algo que não representa minoria, mas representa, sim, uma parcela muito significante da sociedade, que muito contribui, tem a contribuir, mas que, infelizmente, o poder público deixa muito a desejar, enquanto compromisso com essas pessoas com relação a políticas públicas. E eu tenho certeza que, tendo professor e vocês, demais membros, vamos ser aí fiéis àquilo que nos une, que é o compromisso com a causa pública. Fiz questão de estar aqui presente, sendo líder do Patriota, partido que indicou o amigo professor Josiel, para que
aqui nós possamos externar o nosso total apoio ao exercício dele como presidente sabedor que conduzirá da melhor forma possível. Tenham todos aí uma boa tarde, agradecendo também em nome dele, do nosso partido, por todos os membros aí corroborando para a condução dele à presidência. Muito obrigada, deputado.
Bem, até que enfim nós vamos concluir aqui a votação. Professor Josiel, deputado Padilha, muito obrigada. Está encerrada agora a votação. Bom, agora nós vamos para a apuração. Passaremos a apuração dos votos no painel eletrônico. Gedaliz, entregar para a Fabiana. É, vamos tirar aí. Oh, gente, foi por unanimidade, minha gente. 11 votos. Para presidente, deputado professor Josiel, 11 votos. Em branco, 0. Declaração dos eleitos. Declaro eleito o presidente, o deputado professor Josiel. Convido o deputado professor Josiel para assumir a presidência da comissão, declarando-o empossado. Rapidinho aqui, presidente. Adriana, eu fiquei sabendo agora que parece que foi extinta aqui a comissão, nem a comissão, a coordenação de acessibilidade que querem juntar, né, com outras ações. Então, assim, eu acho que é um retrocesso pela pessoa que você representa, pela pessoa que você é, capacitada assim, ao extremo, dedicada, competente, você e toda a sua equipe. Então, da minha parte, eu creio que da parte do nosso querido presidente, que vai assumir, que assume agora, terá todo o nosso apoio de a gente conversar lá com o presidente da casa, Arthur Lira. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho e não é justo isso, não é justo. Nós não podemos regredir com relação às políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência. Nós não podemos deixar regredir de forma alguma. Temos que melhorar, avançar e aprimorar. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe. Boa tarde, seleto plenário. Boa tarde a todos os deputados presentes, assessores, colaboradores, sociedade civil e aqueles que estão fazendo parte desse momento de transição na presidência aqui da Comissão da Pessoa com Deficiência. Quero, nesse momento, trazer uma palavra de agradecimento. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, que é o sustentador, criador e mantenedor de todas as coisas. Agradecer
A minha família não está presente, mas com certeza tomará conhecimento desse momento e, com certeza, vai estar participando ativamente conosco, quer seja na presença física em algum momento, ou quer seja através dos meios de comunicação. Agradeço também ao nosso presidente do partido, Patriotas, de quem eu faço parte, muito recentemente, ao Vasco. Agradecer também ao nosso líder, Fred Costa, que nos confiou essa tarefa de podermos estar aqui com todos vocês, especificamente nesse momento daquilo que a gente chama do êxodo do Covid. A sociedade passou durante esse período da pandemia e agora nós estamos saindo desse período. Então, estamos vivendo um êxodo da pandemia. E a palavra ressignificar dá outro sentido em cima daquilo que a gente precisa desempenhar a partir da ótica do tamanho do nosso Brasil, gigante pela própria natureza, e todas as ações são gigantes. Temos um trabalho muito grande a realizar aqui. Agradeço também todos os nossos assessores que participam diretamente conosco, e eu quero também trazer uma palavra direcionada à minha amiga, a deputada Rejane, que de forma tão brilhante, de forma tão única e que lhe é peculiar, no sentido de desempenhar aquilo que foi desempenhado com tanta maestria, desenvoltura, grandeza e magnitude. Você já é um ícone, não porque você exerceu a função de presidente, mas porque você vivencia isso na sua existência, na sua experiência, todos os dias. O trabalho realizado por você, 60 projetos aprovados, esse relatório brilhante, mostra que você se dedicou, renunciou, resignou e colocou sua vida como sacerdote para que todas as ações aqui fossem realizadas à altura do tempo que lhe foi conferido. Observei também uma coisa muito importante que diz respeito à velocidade. Vocês sabem que a vida é feita de velocidade. Velocidade da luz, velocidade do som, velocidade de toda, até da Terra, que nesse momento está girando, a gente não está percebendo, 16,75. E eu entendo que essa comissão também vai implementar um ritmo dinâmico, autêntico, real, do tempo que nós temos para que as coisas aqui aconteçam dentro de uma velocidade, porque o Brasil tem pressa. Eu sempre digo que problemas não são os problemas, problema é a incapacidade humana de resolver os problemas. Quando os problemas e a escala dos problemas são maiores do que as escalas de soluções, a gente fica sofrendo um processo de fagocitose, que a gente vai sendo englobado todos os dias por partículas de problemática que vai nos engolindo todos os dias no processo de autofagia. Mas se nós temos velocidade de soluções para a problemática do mundo, eu tenho certeza que em pouco curto espaço de tempo mitigaremos, se não anularmos, mitigaremos muito das problemáticas que existem no mundo. Esse momento também eu tomei conhecimento daquilo que a nossa presidente, e ainda chamo assim, presidente Rejane disse, são as prioridades, metas e desafios, algumas coisas que ela julga que poderia ter sido feito, mas o tempo não deu para fazer, que é a questão do funcionamento do CONAD, e nós vamos trabalhar em conjunto com todos aqui nessas questões. A avaliação biopsicossocial, que é importantíssimo, principalmente na questão da inclusividade, da inclusão. E a atualização da tabela de órtese e prótese, para que possa ter aí os meios de sustentação, manutenção, e não falta aquilo que a gente chama de o essencial. E necessário, indispensável, primordial, para que a sociedade não sofra de ansiedade naquilo sentido de dizer vai faltar, e só a expectativa de que vai faltar o que ele precisa já causa um ardor na alma, né? E isso nunca é bom. Isso nunca é bom. Nossa linha de trabalho aqui, com todos vocês, que para mim vai ser uma honra, e já está sendo uma honra muito grande, sempre vai ser na linha do consenso, do diálogo, do entendimento,
da moderação, da temperança, do autocontrole. Todas as vezes que alguma propositura, algum requerimento, alguma proposta for apresentada, saiba que a gente vai procurar sempre o melhor caminho, que é o caminho do entendimento e da moderação e do equilíbrio. E eu tenho certeza que, com isso, a gente vai ter menos desgaste e muito mais produção. O Brasil hoje precisa dessa linha de trabalho, uma linha em que as forças, de forma bem sionística, né? Um sionismo, uma simbiose de forças que trabalham em conjunto na mesma direção e que não desperdiça energia com aquilo que a gente chama de fugaz, passageiro e que não produz resultado. Aqui a gente quer e precisa que todas as energias, sejam elas físicas, psíquicas ou emocionais, estejam caminhando, apesar de pontos de vista diferentes, mas o produto final vai convergir na força de produtividade. A matemática, nas suas 4 operações, ela diz o seguinte: subtrair, dividir, somar e multiplicar. Nessa comissão, a gente quer subtrair os problemas, dividir as tarefas, somar as forças e multiplicar os resultados. Não tem como fugir. A regra da matemática, eu não conheço o 5º sinal da matemática, eu só conheço 4. E utilizando das 4 regras matemáticas, a gente diz exatamente isso. Subtrair, diminuir todos os problemas. Dividir as tarefas. Somar as forças e multiplicar os resultados. E, com isso, a gente pode criar um mega modelo para o Brasil de forma exponencial no que diz respeito à produção. Eu quero, nesse momento, seguindo aqui o nosso roteiro, falar para a nossa amiga Raquel, passou aqui, até porque a hora correu muito e a gente tem muitas atividades. Eu indago nesse momento se tem algum parlamentar que deseja fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. E eu queria, nesse momento, professor, e a todos que estão aqui, quem ficar não saia mais. Um senhor tinha 72 anos e a mulher tinha 50. Não tem como levantar mais do que isso, não. Fica baixo. E aconteceu desse casal, como Zacarias e Isabel tiveram uma criança. E o pai, já sabendo da sua impossibilidade física, colocou o nome do menino de Fantástico. A posição desse microfone é ruim. Tem um melhor solto? Pode ser que sentado. E colocaram o nome do menino de Fantástico. Fantástico foi crescendo. Ele gostava de tudo, menos do seu nome. Ele tinha pavor, meu professor. Fantástico, no dia da sua formatura, quando chamaram ele, foi aquela algazarra, ele ficou entediado. Fantástico casou-se e se tornou o homem mais rico da Grécia Antiga ou da Antiga Grécia. E aí, meu professor, ele já com 50 anos de casado, fazendo bodas de ouro, e pediu ao Papa da época, Pio IX, que fosse celebrar seus 50 anos. E ele, já acometido de um CA em fase terminal, ele fez um pedido à sua esposa. Ele era o mais rico do seu país. E lá, meu professor, ele fez um pedido à sua esposa, o último pedido dos seus 50 anos de casamento. Aí, professor, ele disse: quando eu morrer, não coloque no meu túmulo o meu nome. Gaste 10% do que eu tenho. Eu não quero prata. Só quero ouro, rubi, diamante e esmeralda. Mas no meu jazigo, na minha cova, no meu sepulcro, não coloque lá o meu nome. E assim ela fez, professor. Contratou o melhor que tinha na Grécia.
Aqui descansa em paz um homem que tinha 1,82 m de altura. Um homem que tinha os olhos verdes. Um homem que nunca adulterou o seu casamento. Um homem que nunca olhou para uma outra mulher. Um homem que nunca bebeu. Um homem que nunca jogou. Um homem que foi político e que nunca roubou. Quem passava ali e dizia, isso é fantástico. Fantástico é o senhor, professor, que está cuidando das causas de quem mais precisa. Fantástico é você, meu professor Josiel, que está preocupado com o que diz Mateus, Jesus em Mateus 25, com a volta do Filho do Homem. Ouvindo você falar, me lembrei muito de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King. A sua palavra aparece o semblante de Deus. É como a rainha da Inglaterra, que foi ver o padre mais feio do mundo, João Maria Vianney, e quando ela chegou, o seu rei perguntou, o que você viu? Ela disse, eu vi Deus no homem, eu estou vendo Deus no presidente. Parabéns, professor! Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Nélio Bezerra, do nosso estado querido, Ceará. Cabeça chata, Ceará. Cabeça chatamente brilhante. Muito obrigado pelas suas palavras e a gente acolhe aqui da melhor forma possível. Desejo ainda direcionar a palavra se tem algum outro deputado que gostaria de falar alguma coisa. Só parabenizar o senhor, amigo de longa data, né, por estar assumindo, né, passando por aqui e tendo o prazer de vê-lo assumir essa tão importante missão. Um grande abraço, tá? Muito obrigado, deputado. A gente conta com a presença, com a experiência de todos vocês aqui na construção desse trabalho. Antes de encerrarmos a reunião, nós passaremos algumas informações aqui sobre os trabalhos da nossa comissão. Os pedidos de relatoria devem ser encaminhados pelo sistema Infoleg, que comunica isso a todos vocês. Os requerimentos e pareceres e demais proposições devem ser apresentados pelo Infoleg autenticador. A reunião deliberativa semanal da comissão acontecerá todas as terças-feiras, às 13 horas. A pauta será divulgada na sexta anterior à reunião. Então, tomem ciência disso, que todas as nossas terças-feiras, 13 horas, nós estaremos aqui, até para a gente ter aquele horário de começo, meio e fim, e não tornar a reunião exaustiva ou fadigosa, mas sempre produtiva. Então, toda terça-feira, às 13 horas, nós estaremos aqui. As audiências públicas acontecerão prioritariamente às terças-feiras, após a reunião deliberativa, ou às sextas-feiras pela manhã. Então, todas as audiências públicas acontecerão nas terças-feiras, após a reunião deliberativa, ou sexta-feiras pela manhã. A convocação das reuniões da comissão serão devidamente comunicadas pelo sistema Infoleg. Então, ficará a cargo do sistema Infoleg, passando aí toda essa comunicação para todos vocês. Eu quero, nesse momento aqui, para fechar e dar o encerramento, falar que o nosso trabalho aqui será voltado para a visão trina da necessidade do ser humano. Normalmente, quando se olha a questão da pessoa com deficiência, olha sempre para o lado físico. Mas não existe nenhuma deficiência física que não seja oriunda de alguma deficiência também no campo psicológico. E eu quero invocar de vocês sempre a visão holística. Não olhe simplesmente a questão do físico. Olha o ser humano como uma unidade composta de espírito, alma e corpo. E eu tenho certeza que isso vai amenizar muita coisa no sentido físico. E essa visão holística
é que eu quero também pedir a vocês, os projetos, qualquer propositura que chegar aqui, que vocês levem em consideração essa visão integral do ser humano. Nunca isole o ser humano por uma questão física apenas. Eu sei que o mundo hoje, se ele não é dicotômico, ele é unicômico. Mas a visão que a gente tem é tritocômica. É tricotomia. É o ser humano visto nas suas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. E isso não tem a ver com princípio religioso, isso não tem a ver com ideologia de nada, isso tem a ver com uma realidade de cada ser humano na sua constituição intrínseca. Espírito, alma e corpo. Não, mas eu não quero falar. E propondo isso, a gente quer propor aqui o nosso encerramento. Nada mais havendo a tratar, convoca a reunião. Não vou. Nada mais havendo a tratar, convoca a reunião deliberativa ordinária para terça-feira, dia 3 de maio, às 13 horas, nesse plenário 13. Informo que logo após o encerramento desta reunião, faremos a posição da fotografia da deputada Rejane na Galeria dos Presidentes. E convido a todos para se dirigir à galeria para o desenferramento da foto. Está encerrada a reunião. Thank you very much. Deus abençoe a todos. Obrigado.